Versículo 23 do capítulo 19 diz assim: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em 4 partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida, numa peça só de alto a baixo. E disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que dizia: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Foi o que fizeram os soldados. Verso 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram na sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Quem está acompanhando, diga amém. Como era o dia da preparação dos judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados de lá. Foram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Olha aí para o vizinho e diz: quebrar ninguém quebra. Fala de novo, diga: quebrar ninguém quebra. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu testificou que o seu testemunho é verdadeiro, e que é verdade o que ele diz, para que vós também o creiais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. E você diz amém. Diga amém por essa palavra. Eu vou contar de 1 a 3, e no 3 você vai dizer para o vizinho: quebrar ninguém quebra. Não contei até 3 ainda. E se a ansiedade, Jesus te cura hoje. No 3 você vai dizer: quebrar ninguém quebra. Menino, Deus te cura. É 1, é 2, é 3, diga. Guarda isso. Ninguém quebra quem está debaixo de uma palavra. A palavra de Deus, ela é inquebrável. A palavra de Deus, ela é inquebrável. Não existe nada na terra que seja mais poderoso do que a palavra de Deus. Pela palavra os mundos e tudo que há neles foi criado. É isto que está na própria palavra. Porque céus e terra não foram feitos de prova aparente do que se vê, mas antes foram criados pelo poder da sua palavra. Quando você olha lá para Gênesis, você vai ver que é a palavra de Deus que manifesta tudo aquilo que é concreto, provando que aquilo que é espiritual predomina sobre o que é físico. O que é físico tem até o poder de comunicar coisas espirituais, mas não tem o poder de determinar sobre coisas espirituais. O salmista vai salmodiar messianicamente no Salmo de número 8, e ele vai dizer que quem está na terra só manda, governa sobre aquilo que é da terra. Mas quem está no céu, manda no céu, manda na terra e debaixo da terra. Isso está falando sobre hierarquia espiritual. E isso coloca o mundo espiritual em primazia em relação a tudo aquilo que você compreende por governo, hierarquia ou autoridade. Tanto é que é por isso que muitas pessoas, muitos ministérios, por que não dizer até congregações, têm perdido força, porque se tornaram excelentes em métodos, em aplicações, mas perderam a capacidade de desenvolver a sua vida espiritual. Sua vida espiritual já não é mais prioridade.
Eu vou orar se der tempo, eu vou buscar se der tempo. Se der tempo eu falo com Deus. E depois se pergunta onde está o poder de Deus. O poder de Deus e as visões de Deus não são para homens naturais, não são para homens carnais. A todo homem a quem Deus deu uma visão, primeiro avaliava a sua conduta espiritual. Deus não fala com quem fala dele, Deus fala com quem fala. Tem diferença. E às vezes a gente passa o nosso dia e a nossa vida falando de Deus, inclusive no ministério. E eu vou usar esses termos porque eu sei que a maioria dos que estão aqui pertencem à Igreja de Cristo. Passamos o dia trabalhando, falamos de Deus o tempo todo. Quando alguém nos conta uma notícia, uma tragédia, qualquer coisa do tipo, a gente traz o nome de Deus para a conversa, fala de Deus, diz que acredita que Deus pode resolver, porque de fato e de verdade Deus é o único na nossa vida. Ele permeia as nossas conversas, Ele permeia as nossas decisões. Mas por que não tem havido, da mesma maneira como já houve um dia, a operação do seu poder tão manifesto, tão revelado no nosso cotidiano e no nosso dia a dia? Porque mantemos a preservação de Deus como único, mas já não temos Deus como primeiro há muito tempo. Vamos falar a verdade é essa. Só vai orar se der tempo, só vai buscar se der tempo. E Deus é espírito. Completa para mim, por favor. Deus é? Então você tem que tirar da sua cabeça a ideia de que o mundo espiritual pode ser terceirizado ou secundarizado. Deus é espírito. Então se tudo que eu tenho vem de Deus, se tudo que eu mantenho preciso de Deus, se toda a direção que recebo vem de Deus, quem deve ser prioridade na minha vida? Deus. Vamos lá? Quem deve ser prioridade na minha vida? Deus. E como eu priorizo Deus na minha vida? Através das minhas ações, priorizando a minha vida espiritual. Se eu priorizo a minha vida espiritual, então eu priorizo Deus. Eu não falo de Deus, eu falo com Deus. E começo a perceber a diferença de uma coisa e da outra. Você pode falar de Deus o dia inteiro, você pode cantar hinos para Deus o dia inteiro, e nada reverberará a nível de poder do que contato direto com Deus. Ele é espírito. Então quando eu organizo minha vida espiritual, tal espírito começa a predominar sobre todas as minhas atividades. Vamos falar rasgado que é para todo mundo entender? Somos bons de campanha, somos bons de propósito, somos bons de jejum de vez em quando. Somos difíceis de quê? De vida devocional. Aonde está a maior guerra dos crentes aqui hoje que querem vencer? Não é na parte financeira, você já sabe como dominar as finanças. Não é na parte familiar, nunca se falou tanto sobre conduta emocional, nunca se discerniu tanto sobre comportamento. Hoje tem psicólogo que fala como se fosse, ou melhor, tem gente que não é psicólogo e fala como se fosse psicólogo, porque o material de conhecimento fornecido, ele está se tornando quase que educacional. Então a gente fala com liberdade sobre todas essas coisas. A gente desenvolve na área da finança, desenvolve na área da família, desenvolve no conhecimento dos próprios traumas. Tem gente aqui que não se rende à terapia, não se rende à psiquiatria, mas já diagnosticou o próprio problema. Agora, a vida espiritual não resolve. 90% do maior material distribuído hoje pelas editoras no nosso nicho cristão, a maior procura está em conduta devocional. Por quê? Porque as pessoas estão percebendo que elas têm sucesso financeiro, gestão de tempo, organização familiar, mas não conseguem se realizar. Por quê? Porque elas só governam sobre a terra. E depois que você conhece Deus, você quer viver a manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque Deus faz o que o dinheiro não faz. Deus faz o que a família não faz. Deus faz o que o CNPJ não faz. Deus faz o que o CPF não faz. Deus faz o que o dinheiro não faz. Deus faz o que o médico não faz. Com todo respeito, Deus faz o que a psiquiatria não faz, o que a ciência não faz, a faculdade não faz. Deus faz o que o namoro não faz, a vida conjugal não faz. Então você dá um check em todas essas partes, mas no final do dia continua deprimido, sem realização. Por quê? Porque você buscou tudo que te realiza, mas não buscou Deus para realizá-lo. E homem nenhum se realiza sem realizar Deus. Homem nenhum rompe se não fizer aquilo que Deus o chamou para fazer. O maior índice de suicídio não está nas castas mais pobres, não está na classe baixa, está na classe média alta, provando que não é falta de coisa, não é falta de matéria, não é falta de dinheiro, não é falta de família que tem levado o homem a dar cabo da sua própria vida, mas é a falta de Deus.
E talvez você está aqui nessa noite dizendo: ó, Camila, poxa, tá vindo aqui dizer que a gente tem que buscar a Deus. É isso, porque a gente fala sobre isso. Mas eu já disse a terceira vez e vou dizer a quarta: falar de Deus não é a mesma coisa que falar com Ele. E isso está acabando contigo. Não é hormônio, é a tua ausência do lugar devocional, porque você não prioriza mais a vida espiritual. O mundo compete com a tua atenção, e você diz: daqui a pouco eu falo com Deus. Quando eu me mudar eu falo com Deus. Quando eu parar de beber eu falo com Deus. Quando eu parar de fumar eu falo com Deus. Quando eu largar os vícios eu falo com Deus. Quando eu casar eu falo com Deus. E Deus está dizendo: eu não acredito que você podia falar comigo agora, mas está dizendo que vai falar comigo depois. Camila, é que eu não me sinto santo o suficiente para falar com Deus. Vai jejuar todo dia, vai fazer propósito de Daniel, vai subir monte, vai descer, vai orar com a boca no pó, e nunca vai ser digno. Então, nosso mundo espiritual não está sendo consolidado. Há aproximadamente, eu estou falando porque eu debruço um pouco sobre o comportamento dos crentes e da igreja desde a década de 90. Eu não tive o privilégio de nascer no lar cristão, então eu precisei conhecer como a igreja chegou até aqui, o que ela desenvolveu. Eu estou falando a nível Brasil. E uma das coisas que eu percebo é que nós evoluímos em todas as áreas. Então, por que a explosão de milagres, prodígios e maravilhas não está acompanhando isso? Porque a gente explodiu em todas as áreas, mesmo, menos na única que faz tudo funcionar: Deus. Deus é Espírito. Agora vamos lá, aonde o Espírito de Deus se manifesta? Na sua palavra. Eu vou te perguntar e você me responde se me ouviu bem. Aonde o Espírito de Deus se manifesta? De novo, aonde o Espírito de Deus se manifesta? Aonde Deus se revela? Vem, aonde Deus se revela? Por onde Ele se move? Qual é o único meio pelo qual Deus opera? Não, tem gente que ficou em dúvida agora, eu vou falar de novo. Qual é o único meio pelo qual Deus opera? Através da sua... Todo o restante é consequência de uma operação ou de uma palavra que foi liberada. Mas nenhum mover tem o poder de substituir aquilo que a palavra libera. Por isso a prioridade é a palavra. Quando João vai constituir a biografia ali no Evangelho, falando sobre Jesus, diferente de Mateus, de Marcos, ele vai estabelecer a biografia de Jesus escrevendo assim, ó: no princípio era o verbo. Ele não fala sobre Maria, ele não fala sobre José. Ele entende que a origem física e o entendimento de Cristo não começa no físico, começa no espiritual. O que acontece com Maria é a evidência de algo que foi absorvido no espiritual. Então ele não se poupa naquele momento, ou melhor, se priva naquele momento de falar de João, de falar de Maria, de falar de Gabriel. Ele vai no início, ele diz: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é verbo? Verbo é palavra. De quem João está falando? De Jesus. Então o que ele está dizendo? Que a consciência de existência de Cristo para João e para a humanidade não parte a partir, se esforça, porque para assistir Vingadores, que é 3 horas, você não foi no banheiro. Então bota essa cabeça para funcionar, essa massa cinzenta para funcionar. Ah, Camila, mas não adianta falar muito, porque depois de 40 minutos ninguém presta atenção em mais nada. Eu não estou pregando palestra, eu vim falar da inerrante, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Não compare a palavra de Deus à palestra motivacional. Eu não estou comprometida com a tua expectativa, eu estou comprometida com a ordem que Ele me deu nessa noite. E Ele disse: pregue a minha palavra. Então se esforce, porque reino de Deus não se toma por osmose. É força, é disposição. E às vezes nos falta. Eu me incluo. Eu só estou com o microfone, mas eu estou dentro do rolo todo, tá? E só falo com autoridade porque me dói tanto quanto em qualquer um e tenho talvez a mesma consciência. Ok?
E por que temos essa dificuldade? Porque espiritual não é mais prioridade. Homens espirituais viraram chacota. E os crentes do próprio meio reproduzem a brincadeira de línguas estranhas e ensinam os filhos a fingirem que dão lugar. Depois não entendem porque eles não são batizados com o Espírito Santo de verdade. Mundo espiritual, do Deus que é espírito e que só pode ser compreendido em espírito. Deus só pode ser compreendido em espírito, só pode ser recebido em espírito e só pode ser vivido em espírito. O que foi que Jesus deixou claro? A hora chegou, já vem, que os verdadeiros adoradores em João 4 é pecador arrependido, não é glória a Deus, aleluia, nem hino não. Em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em... Então como é que se recebe Deus? Em espírito. Como é que se entende Deus? Em espírito. Como é que se cansa sabedoria, o conhecimento de quem Deus é? Em espírito. Agora volta onde eu parei. E Deus se revela por intermédio de quê para ser conhecido? De quê? De Instagram? De Facebook? De Mark Zuckerberg? Aí depois não entende, porque tem uma unção que evidencia, tem um chamado que não se cala, mas não tem comunicação, não recebe direção, anda perdido. E por que anda perdido? Porque você tem tudo, mas não fala com quem te deu tudo. Então você tem tudo, mas não sabe usar nada. Ocorre então que João vai revelar para nós que aquilo que é espiritual vai determinar sobre o físico. Vamos lá? Aquilo que é espiritual determina sobre... Quando você tem uma palavra, você não tem algo físico, porque a palavra de Deus também não é física. Quando você libera uma palavra de Deus, saem letrinhas da sua boca concretas? Não, sai um hálito, sai um sopro, mas não sai nada, porque a palavra de Deus também é invisível. Então Deus se revela de maneira invisível como Deus Espírito através da sua palavra. Palavra essa que é falada por nós fisicamente, mas que não pode ser vista. Em João então ele vai dizer: no princípio era o verbo, palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. De quem ele está falando? De Jesus. O que ele está dizendo? A evidência do que vocês veem agora não está vindo agora, ela já veio muito antes da fundação do mundo. Antes do haja luz já tinha o haja cruz. Alguém pensa que por causa do pecado, porque Eva pecou, porque quando eu chegar no céu eu vou dar na cara de Eva, porque eu também vou brigar com Adão. Irmão, você pode brigar pelo trabalho, pelos cardos, pela dor no parto, aí é tudo responsabilidade dele, dela, da serpente, daquela loucura toda que aconteceu no início. Agora, a obra de Cristo não dependeu de pecado para acontecer. Deus não é pego de surpresa. A Bíblia diz que o cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Por isso não tem pecado seu no físico e não tem destruição sua no físico que para cada erro que você cometeu a palavra de Deus não possa restituir, restaurar, reconstruir, levantar. Então nós dependemos da palavra como o ar que nós estamos respirando, porque é esta palavra que manifesta governo sobre o físico. Físico que pode estar abalado, físico que pode estar destruído, físico que pode estar falido. Só que isso só vai se evidenciar aqui quando priorizarmos no mundo espiritual. No princípio a terra era sem forma, vazia, não havia nada. O texto diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, quem me conhece sabe, eu amo esse texto por causa disso que eu vou dizer agora, porque isso evidencia a força da palavra. Escute, não tem nada, tudo em trevas. E quem está se movendo? O Espírito de... Vamos lá, o Espírito de... Espírito de Deus está se movendo. O Espírito é de quem? O Espírito é de quem? E o texto diz que ele está se movendo no abismo, aonde só havia águas e estava em trevas, porque não havia nada, não havia luz no mundo. Mas o Espírito de Deus está se movendo no meio das trevas. De fato não há lugar que Deus não entre, não há cativeiro que Deus não entre, não há trevas que assuste Deus, não há obra de encantamento, malignidade, satanismo, não há cultura, não há demônio que tenha o poder de impedir o mover de Deus. Deus entra onde quer, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele fundou sobre os rios, ele estabeleceu sobre os mares, é tudo dele. E ele está dizendo, é meu e a escritura está no meu nome. Fui eu que... Deus entra aonde ele quiser, ele entra e ele se move, ele está se movendo. Agora veja, Gênesis 1, vem comigo. Ele está se movendo, mas não está fazendo nada.
mas é Deus que está se movendo. Está se movendo, mas não está fazendo. Está movendo, mas não tem sol. Está movendo, mas não tem lua. Está movendo, mas não tem estrela. Está movendo, mas não tem separação entre dia e noite. É um mover. Deus está se movendo, mas não faz. Bora! Deus está se movendo, mas não faz. Não faz. Rapaz, você pode rodar, pode pular, pode cantar, pode pregar debaixo de um mover que pode ser até de Deus, mas isso não transforma. Eu estou te falando a real, estou trazendo nenhuma revelação não, só estou pregando o que está escrito no texto. O mover pode ser de Deus, mas ele não tem realização transformadora. E por que não tem? Porque o princípio pelo qual Deus quer que nos movamos é o mesmo princípio pelo qual Ele opera. Vamos lá? Deus poderia respirar e fazer tudo o que existe e haver uma respiração? E se Ele não quisesse manifestar nada, nem espiritualmente nem fisicamente, se Ele só pensasse e projetasse, poderia ter criado tudo o que existe e há do mesmo jeito, sim ou não? Mas por que Ele fez do jeito que fez? Respeitando o tempo, respeitando o dia, mas acima de tudo, trazendo o maior princípio que Gênesis aplica. O princípio pelo qual Ele quer que nós nos movamos, ou seja, pela palavra, é o mesmo princípio pelo qual Ele opera, mesmo não precisando. Então veja, Deus está se movendo, mas não faz nada. Só que o texto diz: e disse Deus. Você esforça mais um pouco, eu já vou começar a aplicar, mas você tem que entender isso aqui. E disse Deus. Ah, Camila, não está dando para mim não, eu estou tomando leite há mais de um ano. Então vai-te embora que tu vai começar a enjoar, porque pão sólido vai começar a descer agora. E disse Deus. Está se movendo, mas não faz nada. É o Espírito do próprio, mas não faz nada. Mas quando Ele fala, o que isso significa? Quando Ele manifesta a palavra. Vamos embora. Quando Ele manifesta quando Ele manifesta a sua, quando Ele manifesta a palavra, tudo que Ele fala começa a acontecer. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E disse Deus, e Ele começa a falar. E à medida que Ele vai falando, Ele vai trazendo à existência tudo que não existe pelo poder da sua palavra. É o Deus Espírito mostrando para nós que quem estiver em espírito e em verdade manifestará o poder que Ele tem de igual forma. É Ele dizendo: eu me movo pela minha palavra. Se em espírito você se mover pela minha palavra, João 15 entra em ação. E o que está escrito lá é: tudo que pedirdes recebereis. Mas o que Ele diz antes? Ele diz: meu pai é o agricultor, eu sou a videira, toda vara que está em mim e dá fruto, eu podo para que dê mais fruto. A que não dá fruto eu corto e lanço no fogo. Estai, pois, em mim, e as minhas palavras em vocês, porque se vós estiverdes em mim e as minhas palavras, abre a boca, e as minhas, completa, e as minhas estiverem em vocês, pedireis o que quiserdes. Rapaz, moça, o negócio é tão sério que tem gente que confunde isso com o texto de Tiago, quando ele diz: e tudo que pedirdes em oração crendo, eu farei. Ou: e tudo que pedirdes em oração no meu nome, o meu Pai vos concederá. Só que o texto de João 15 não fala em meu nome. Ele diz assim: se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vocês, pode olhar em casa. Ele diz: e tudo que pedirem, tudo que pedirem. Eu não estou dizendo que você não tem que falar em nome de Jesus, não. Eu só estou dizendo que, como disse João, a palavra revela Cristo, e Cristo revela Deus. Quando você está em espírito com Deus, você entende que Cristo e o Pai são um. Então quem fala o que Deus fala, fala Cristo. Quem fala o que Cristo fala, fala Deus. Quando se fala em nome de Deus, protocolos se quebram e palavras imediatas saem junto com aquilo que a boca está dizendo. Quais são os homens e mulheres a quem Deus conferiu esse poder? Aqueles que estão em espírito, aqueles que conhecem a palavra que foi dita. Quando eles abrem a boca, você nunca viu Jesus dizer assim: ó, seja curado em nome de Deus. Nunca viu.
Nunca viu. E quando o povo puxava os enfermos para perto, para a sombra de Pedro se manifestar sobre eles, Pedro orava pelos enfermos? Pode olhar o texto. Ele não fazia isso. Era em espírito. A palavra que ele vivia era a palavra que se movia onde ele andava. Se vós estiverdes em mim e as minhas, vem, e as minhas, bora, e as minhas. Agora vamos lá. De quantas maneiras você pode estar em Deus? De várias. Você pode estar em Deus cantando, você pode estar em Deus orando, você pode estar em Deus num culto aqui agora, mesmo não sendo crente, mas já sentiu a presença de Deus, porque você está em Deus. Não perde o fio da meada não, olha para mim. Você está em Deus, já chorou, já cantou, já profetizou, porque você está em... Então o que ele está dizendo? As varas estão na videira de muitas formas, mas a videira só está nas varas de uma só. Vou falar rasgado, que é para quem está achando que amigo do evangelho entra no reino do céu, botar o nome no livro da vida hoje. Você pode sentir Deus, falar com Deus e ser abençoado por Deus de muitas formas. Só que Deus só se vê em você de uma única forma. Ele está dizendo: em mim você pode estar de diversas formas, mas eu só te reconheço de uma. Se eu olhar para você e eu ver que em você está a minha... Se você não cumpre a minha palavra, se você não vive a minha palavra, se a minha palavra não é verdade no seu interior, você vai andar comigo, falar comigo, vai sentir a minha presença, mas naquele dia eu não te identificarei como sendo meu, porque você me conhece, mas eu nunca te reconheci. Você falou no meu nome, cantou no meu nome, pregou no meu nome, expulsou demônio no meu nome, e o dom funcionou, a unção funcionou. Por quê? Porque você se identificava, mas eu não me identificava. Por quê? Porque você usou o que eu tinha, mas não havia nada em você para que eu pudesse usar como eu queria. O que isso significa? Entenda. Deus se move pela sua palavra. Irmãos, Deus não tem fechamento com Camila, Deus não tem fechamento com o pastor André Valadão, Deus não tem fechamento com o pastor André Fernandes. Eu e Deus sou assim. Bota eles para caminhar contrário à palavra, para ver se Deus fecha com ele. Sobe eu aqui e falo o que eu quero do meu coração, ou uso o microfone para ofender, para ver se alguém fica sentado depois de 10 horas da noite ouvindo uma pregação textual dessa maneira. Ninguém aguenta. Deus está dizendo: eu não fecho contigo, eu fecho com a minha palavra. Então o que ele está dizendo? Fecha com a minha palavra, que eu fecho contigo. Tu disseste. Como é que Moisés, rapidinho aqui para a gente entrar no texto, aqui não demora não, a introdução é maior do que a aplicação. Como é que Moisés faz um Deus, abre aspas, não faz, fecha aspas, desistir da aparente obstinação de destruir um povo rebelde, de dura cerviz, que lhe afronta diariamente no deserto, mesmo diante de tantas realizações? Como um homem, abre aspas, convence um Deus? Não, parece loucura o que eu vou dizer. Para quem quer falar mal de mim já vai falar, mas para quem entende eu não preciso explicar. Como é que uma cananeia em Mateus 15:21 faz um Deus operar na vida de um endemoniado que não reconhece ele como nada? Deus está dizendo para nós: eu dei para você todo o poder de me convencer. Não, isso é poético. Se você pegar, você está negligenciando a tua vida espiritual e você não entende que a batalha para você não orar, ela acontece por um motivo. Qual? Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Então se você começar a buscar a Deus, você vai ser um convencedor. Não, você não está entendendo. Você lembra de Deus decidido a destruir Sodoma e Gomorra com Ló dentro dele? Só que aonde ele foi ter a conversa? Pastor André, eu nunca entendi isso. Deus tem o céu, Deus tem o trono, mas ele vai conversar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra no quintal de Abraão. Ele quer ser convencido. Deus está passando perto da tua casa. Os arrepios que você sente, as batalhas espirituais, os sonhos que você não discerne, é Deus dizendo: eu estou te visitando porque eu quero que você me convença. Me convença que eu tiro ele da Cracolândia. Me convença que eu restauro o teu marido. Me convença que eu te mostro que o álcool não é nada. Me convença que a depressão sai e eu entro. Me convença.
Deus, Deus vai conversar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra na proximidade de onde Abraão estava. Ah, pelo amor de Deus, você está brincando comigo? O dono do universo vai escolher o quintal da minha casa para falar de um assunto e de uma decisão que ele diz que já tomou? Por que isso? Aí o texto diz que naquela época, já mais de 20 anos, né, Abraão é tido pela galeria dos heróis da fé como amigo de Deus. Isso é vida espiritual, isso é devocional em dia. É Deus dizendo, já tomei decisão, mas quero conversar perto de você para ver quem. Ah, povo meu, diz o Senhor, se você soubesse o tanto que eu lhe tenho em estima. Você conversava mais comigo ao invés de botar tudo no grupo de WhatsApp. Aí Moisés, Deus diz assim, Moisés, eu vou destruir esse povo todinho. Nós vamos fazer um novo povo. E ele diz assim, como vai ficar? Estou parafraseando. Como vai ficar o que tu disseste a Abraão? Aí ele diz assim, a partir de você eu vou levantar uma nova geração. Eu não quero mais esse povo andando com a gente. Rapaz, Deus não quer mais andar com o povo. Deus não quer. Só que Moisés é líder. Como é que você sabe que um líder é um líder? Quando Deus quer destruir o povo dele e ele não diz, vamos, ele diz, espera aí, calma aí, deixa eu falar com você só um minuto aqui. Aí você entende por que Deus flameja aquela sarça e diz, é você, eu não sei falar, mas é você. Porque quando eu te provar naquele deserto, eu não vou ver um gago, eu vou ver um líder lutando pelo seu povo. Você acha que é o governo que decide a destruição do Brasil? Deus está dizendo, se um joelho se dobrar e disser, Senhor, o Brasil tem dono, o Brasil tem um Senhor, você está achando que isso fica voando no céu? Aí Deus vai dizer assim para ele, eu vou acabar com todo mundo aqui. Estou parafraseando, tá, gente? Nós vamos acabar com todo mundo aqui. Aí ele diz assim, pela segunda vez, e como ficará o que tu disseste lá no Egito, quando o faraó ver que o Senhor destruiu aqui o povo que tu disseste que ia fazer herdar a terra que jurou aos seus pais que lhes daria? O que eles dirão? Olha o que Moisés está dizendo, o que eles vão dizer de ti? Quando você tem a palavra de Deus, abre aspas, tá? Tua luta é pelo que Deus disse, não pelo que tu quer fazer. E é isso que te dá autoridade para chegar diante de Deus, sabendo que você vai levar o que pediu. Por quê? É a mesma coisa de chegar e dizer assim, eu não vim te pedir nada do que eu quis, eu só vim falar o que tu me disse. Então eu não estou de abuso, é nessa hora que se reveste do sangue da ousadia. Aí tu entra pelo novo e vivo caminho, mesmo todo requenguela, vacilão, tá devendo, o nome às vezes está até no SPC Serasa, mas você entra dizendo, eu estou entrando em ousadia. Por quê? Porque eu não vim falar do que eu estou devendo, eu não vim falar do que eu errei, eu estou entrando aqui para falar do que tu disseste. E tu responde a tua palavra. Ele disse a Jeremias, eu velo para fazer cumprir a minha palavra. Grita comigo, palavra. Se não gritou, vou te dar mais uma chance. Diga palavra. Por que a igreja está aqui? Porque nós estamos debaixo de uma? Por que sua família foi alcançada? Porque você acreditou em uma? E você começou a viver para ver aquilo acontecer. É o mundo espiritual determinando sobre aquilo que vai acontecer no físico. Crucificação. E eu encerro aqui. Crucificação. Tá crente a beça, hein? João está tribulado, Pedro já negou, Judas traiu, uma bagunça na cúpula da igreja. Ministério revoltado, fofoca, um trai, outro nega. Rapaz, a igreja é um negócio maravilhoso demais. E interessante que foi Deus que escolheu, Jesus que escolheu cada um. Ele escolheu o traidor, ele escolheu o sanguíneo, ele escolheu o medroso. João bipolar, ele que escolheu. Porque ele não vive de acordo. Nossas realizações não tem a ver com a nossa capacidade, tem a ver com a capacidade que a gente tem de acreditar no que ele falou. E quem mais além de nós acredita no que ele disse? Ele. Então é por isso que ele te chamou mesmo esquisito. Não é porque ele acredita em você, é porque ele acredita isso, na palavra que ele te deu. Aí veja,
naquele contexto louco, só um vai com ele até o final, que é o João. Maria está chorando copiosamente, como se não soubesse que ele foi preparado para aquele dia. Só que saber o que vai te acontecer não te poupa o sofrimento, só te preserva a sanidade mental, mas não te poupa do sofrimento. Então ela está chorando copiosamente, aquela loucura, irmão, do Calvário, treva, aquela coisa toda, no meio daquela muvuca. João desesperado, Maria desesperada, os outros fugidos, e João tranquilo, porque vai acontecer uma coisa muito louca com ele. Enquanto todo mundo pensa, morreu um inocente, está sendo assassinado o herói que fez a gente vender tudo que a gente tinha para andar atrás dele. Rapaz, para pensar. Imagina que tu largou tudo e de repente a causa de tudo que você largou está diante de você detonado. A cabeça começa, era mentira, é verdade? É ele, não é? Para onde eu vou voltar? Guerra, terror psicológico. Maria gritando, chorando. Jesus teve que promover uma adoção imediata entre ela e João, para que ela não ficasse sem senso de pertencimento. Só que ela tinha outros filhos. Só que ele sabia que o que estava acontecendo ali precisava ser sanado imediatamente. Enfim, nada do que eu falar aqui vai se comparar à realidade do Calvário. Eu quero que você entenda que é o ápice do sofrimento, é o auge da dor. Olhe para cá. É um momento de maior angústia e agonia. Era uma tormenta antecipada, prevista. Foi horrível. Foi horrível. A dor não doeu menos porque ele era o Filho de Deus. Me irrita ver crente dizendo: ah, mas ele era o Filho de Deus. Que vontade de tacar o microfone na sua cabeça. Não doeu menos porque ele era o Filho de Deus. Doeu mais porque era. Não havia nele pecado. Quando você sofre mais? Quando alguém te acusa do que você fez, ou quando você é acusado do que sabe que não fez? Onde mora a revolta? Eu estou falando de um momento de trevas. Complete, por favor. Estou falando de um momento. Só que eu já disse e repito que é nessa hora que a luz mais brilha, sim ou não? Está todo mundo desesperado e angustiado. Só que o texto vai dizer que João vai perceber uma coisa que ninguém percebeu. E por que ele vai perceber o que ninguém percebeu? Porque ele guardava uma palavra que na hora do desespero ninguém guardou. Ele guardava a fala do profeta Isaías. E o profeta Isaías deixou escrito e descreveu cada segundo de episódio dolorido do Calvário, dizendo absolutamente tudo o que aconteceria com Jesus, como se o próprio Isaías estivesse vendo na hora que fosse acontecer. Então ele viu tudo. A partir dos 7 aos 9, há uma insistência de uma decoração em textos messiânicos na cultura judaica. Então João tem de cabeça o que o texto dizia. A palavra de Deus é viva. Na hora que ele mais precisou, ele não precisou sacar essa palavra. Essa palavra estava dentro dele, porque o judeu cresce tendo que gravar aquilo. Então na hora que a necessidade se apresentou, quem saltou dentro dele? A palavra. Então ele escreve o texto de Isaías. Ninguém mais faz isso. E por que ele fez isso? Porque enquanto todo mundo estava atormentado no Calvário, incluindo o próprio Filho de Deus que estava entregando a sua vida, João começa a olhar. E enquanto alguém vê tortura, enquanto alguém vê destruição, enquanto alguém vê injustiça, João começa a trazer para cada episódio a citação do texto de Isaías. Por isso, por 3 vezes no texto do capítulo 19 vai se afirmar o seguinte: e isto aconteceu para que se cumprisse a escritura. Só para a gente entender legal, vamos falar palavra, tá bom? Palavra é a palavra de Deus. O que ele está dizendo é de Isaías. Então troca escritura por palavra. Então cada coisa que acontece ali, enquanto alguém se descabela, enquanto o outro chora, enquanto o outro foge, enquanto o outro trai, enquanto tem trevas, raio tocando na terra, soldado caindo, enquanto um monte de coisa está acontecendo, João está ali, ó, dominando sobre o ambiente. Você não vê João se descabelando, você vê ele se preparando para receber Maria a partir daquele dia em sua casa, como se fosse sua mãe. Rapaz, o cara está governando no maior caos. Não, eu não estou viajando na maionese não. Chegando em casa, olha o texto. Rapaz, é soldado falando, multidão gritando, é fariseu, sacerdote indo para cima de Pilatos, é documento. Rapaz, é um rolo. E João,
havendo túnica, vamos rasgar, vamos dividir, vamos lançar sorte. E João, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E João, isso aí é a palavra. Dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. É por isso que ele não pega uma marreta e dá na cabeça de um soldado. O que você não faz por quem você ama? Eu já vi cena de mãe entrar na frente de fuzil, com o sangue quente, e dizendo, vou matar teu filho. Ela entrar na frente e dizer, meu filho tu não mata. Rapaz, o que a gente não faz por quem a gente ama? Por que quem está ali não toma nenhuma reação abrupta? Reação abrupta não é programada. O emocional vai na frente, a razão chega depois. Por que está tudo sob controle? Porque tem um homem ali que, enquanto tudo está desgovernado, ele detém o discernimento do episódio. Isso aqui não é vingança. Isso aqui está acontecendo por causa da... Isso ali não é ódio não. Isso aqui está acontecendo por causa da... Aquilo ali não é perseguição não. Isso ali está acontecendo por causa da... Não, isso aqui não é zombaria não. Isso aqui está acontecendo por causa da... O negócio que a gente está falando aqui é tão forte, é tão forte, é tão forte, que todos os outros pecados da humanidade, para aqueles que recebem Cristo, recebem com Ele o perdão dos seus pecados. Mas esses soldados, de acordo com a escrita do texto, Jesus vai ser categórico antes de morrer, dizendo assim, Pai, perdoa-lhes este. Há um perdão que é liberado para eles antes do derramamento do sangue, porque Jesus entende que o que eles estão fazendo, não estão fazendo só por coordenação de maldade, mas estão fazendo porque eles, sem saber, estavam executando a palavra do profeta Isaías. Então até Jesus libera esses caras, os que queriam enfiar lança e enfiaram, os que queriam dividir as vestes, os que queriam rasgar a túnica. Quando você sabe qual é a palavra que está sobre a sua vida, o teu opositor não lança ódio em você, porque você tem governo até sobre aquilo que de mal ele faz contra você. Tem alguém ouvindo o que Deus está dizendo aqui? Porque Deus me trouxe hoje aqui para dizer, primeiro eles fazem, depois eu faço, e depois a palavra faz. Vem comigo, diga, eles fazem. Eu vou encerrar aqui e diga, eles fazem, eu faço, a palavra faz. De novo, porque se você guardar isso, você não vai mais discutir em WhatsApp, você não vai mais bater boca em Instagram, e você não vai mais estragar o Natal de ninguém. Abre de novo a tua boca e diga, eles fazem, eu faço e ela faz. Você vai entender. Primeiro diga, eles fazem, eu faço e ela faz. Ouça, os soldados pegam a túnica, deixam ele nu. Vergonha. Jesus merecia isso, gente? Jesus merecia isso? Não só pegam como zombam. Vamos dividir, vamos lançar, vamos fazer, vamos acontecer? João, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. É o que diz a palavra do texto de Isaías. Ele lembrou, resolveu. Então primeiro eles fazem. Quando você está debaixo de uma palavra, todo ataque é coordenado. Não, eu tenho que falar isso aqui. Você está no meio do maior calvário, você está no meio do maior caos, você está no meio da maior cruz, afronta, perseguição, pererê, parará, pão duro. E você pensa, que desordem, é um traindo, outro negando, é a família se acabando, é um assim, é outro assado. E o Espírito Santo está dizendo, se tu lembrar da palavra, aonde todo mundo vê caos, tu vai ver a batuta da orquestra desse negócio na minha mão. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Meu Deus. Tem alguém aqui dizendo, Camila, o diabo está furioso. Deus me manda te lembrar, aquele que é de Deus o maligno não toca. Essa obra é do Espírito Santo, é a palavra de Deus em movimento. E o que você chama de caos é o maior momento de revelação daquilo que Deus está operando. Capítulo de número 21, glória a Deus. Capítulo 21, Gênesis.
Oh, aleluia. Faz um favor para mim, você já deixou marcado aí Gênesis 21? Deixa selecionado, mas volta e dá uma olhada no capítulo 16 comigo antes de Gênesis 21. Deixa separado aí esses dois. O meu, apenas uma folha separa um capítulo do outro. É o caso do seu, não? Não é o teu caso, né? Tu tá esperando aparecer aqui, né? Tu vai aprender a mexer nessa Bíblia aí, hein, menino? Depois fica pagando mico aí. Abre Marcos lá na frente, Apocalipse lá no meio, Isaías lá atrás. Você trata de usar a Bíblia. Gênesis 16, verso 7 em diante. Quem achou, diga amém. O anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. A fonte que está no caminho de? A fonte que está no caminho de? E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? E ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora. O anjo disse volta. O anjo disse o que, gente? Volta. Isso, volta para a tua senhora. Olha que coisa difícil o anjo está pedindo para Agar. E humilha-te debaixo das suas mãos. Volta para a sua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. E disse-lhe mais o anjo: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não poderá ser contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será como um jumento selvagem. Diga comigo, selvagem. Diga bem forte, selvagem. Isso. Ele será como um jumento selvagem entre os homens. A sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele. E habitará distante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor que falava com ela, dizendo: tu és Deus que me vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai e está entre Cádiz e Barede. Assim Agar deu um filho a Abraão e pôs o seu nome de Ismael no seu filho que tivera com Agar. E tinha Abraão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Vai lá para o 21. Verso 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, ao qual ela dera a luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora esta escrava. Deita fora esta escrava. Nessa versão aqui diz: livre-se. Eu gostei dessa versão. Livre-se daquela escrava aí do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Verso 11. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço e nem por causa da sua serva, nem por causa do menino e da sua escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho desta serva eu farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o menino e a despediu. Pronto, ali também está despediu. Diga comigo, despediu. Diga, despediu. Presta atenção, lá no capítulo 16, Agar fugiu, tá bom? Complete aí para você não esquecer. Lá no capítulo 16, Agar fugiu. De novo, lá no capítulo 16, a serva Agar fugiu. Mas no capítulo 21, Abraão então no 16 ela, mas no 21 ela foi. Legal. Conjuga verbo muito bem.
e foi andando errante pelo deserto de Beceba. Alguém aqui que se atentou bem à leitura, lembra qual era o nome do primeiro deserto do capítulo 16? Qual era o nome? Eu quero que você grave isso. Sur significa muro. O que significa Sur? Então deserto de Sur significa deserto do? Deserto de Sur significa deserto do? Muro é aquilo que te dá limite. Muro é aquilo que você bate de frente quando quer insistir. Quando você foge, o mais longe que você chega é de cara no... Só que agora ela foi despedida, ela não está em fuga. Agora ela foi mandada embora. Grita comigo e diga: liberdade! Liberdade! Parece que você não foi livre ainda. Nunca viu aquele filme Coração Valente? Diga comigo: liberdade! Liberdade! O som está bem aberto para a galera? O som está bem aberto ou o compressor está apertado? Que a liberdade deles está meio presa. Liberdade é o que há de mais precioso. Nunca pronuncie liberdade como se pronunciasse qualquer palavra. Homens matam e morrem por liberdade. Tem pessoas agora querendo 15 minutinhos ou celebrando liberdade com 15 minutinhos de sol no pátio de uma penitenciária, só para que desfrutem aparentemente de um pouco de liberdade. Então entenda, porque a palavra do Senhor é clara em dizer que para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. E dentre todas as obras que estão entre as prioridades de Jesus, liberdade é a principal dentre todas elas. Por isso a palavra de Deus diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Agora veja como liberdade não é um conceito sobre estar preso ao redor, em volta de paredes ou livre. Paulo mesmo vai dizer: prendem a mim, mas não prendem a palavra. Prendem a mim, mas não prendem a minha alma. Prendem a mim, mas não prendem a minha consciência. Ele diz: porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Porque a palavra de Deus que está em mim é livre. Então veja como o conceito de liberdade, uma vez que é alcançada verdadeiramente, não pode ser limitada por nenhuma circunstância ao seu redor. É por isso que a palavra de Deus orienta dizendo: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente. Por isso ele não diz sereis livre, mas ele diz verdadeiramente sereis livre, porque parte da ideia de que verdadeira liberdade não é de fora para dentro, mas ela consiste de dentro para fora. Então eu vou te pedir para gritar liberdade mais uma vez, e eu quero que você compreenda que liberdade não é sobre voar ou ter asas. Liberdade não é sobre atravessar fronteiras de um país para o outro a hora que quiser. Liberdade não é apenas as circunstâncias financeiras que alguém pode ter aqui de comprar o que quer, na hora que quer e do jeito que quiser. Liberdade trata-se de uma consciência convicta que não pode ser parada nem interpelada por nenhuma ideologia, muro, grade, barreira ou cova. Liberdade de quem é liberto por Cristo, nem a cova, nem a morte, nem a lápide podem pará-lo. Por quê? Porque a Bíblia diz que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro para gozar de uma vida eterna, onde só aqueles que alcançaram esse nível de liberdade aqui poderá desfrutar desta mesma liberdade lá. Qual é a palavra de ordem nessa noite? Qual é a palavra de ordem nessa noite? Bora! Qual é a palavra de ordem nessa noite? Liberdade! Liberdade não é barato. Se fosse, não valia tudo que vale. Tudo que custa muito caro é porque é muito valioso. Agar vai receber a sua liberdade. Quando você olha a história da vida dela sendo contada lá no capítulo 16, quando Sara queria que ela deitasse com Abraão, seu marido, porque Sara ainda não conhecia o nível do poder do Deus que havia chamado sua casa, e ela ainda não compreendia que Deus não dependia de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir uma promessa. Então, levando em consideração que ela já era muito avançada em idade, ela pensa que Agar, por ser uma serva fiel, daquelas que subiu do Egito depois da passagem de Abraão e dela por lá, fosse uma daquelas em que ela poderia confiar. E de fato ela era de confiança. Aonde está a prova disso? A prova disso é que muitas pessoas querem criticar Agar como se ela tivesse seduzido Abraão para deitar em sua cama, quando na verdade ela tinha uma diferença de idade absurda de um homem
que ela na verdade já servia há muito tempo como Senhor, respeitando como Senhor, e agora vai ter que se ver na situação de certa maneira deixar ser usada como parte do serviço de sua casa, para poder cumprir a ordem da sua senhora, visto que é leal a ela. Sara não escolheu qualquer pessoa, Sara escolheu uma serva fiel. Então aprenda a entender a condição de Agar. Ela não é uma prostituta, ela não é uma mulher leviana, como às vezes a gente quer colocar, só porque simplesmente dela não foi gerado o filho da promessa. Então entenda a condição, não do jeito que a sociedade quer romantizar, mas do jeito que está escrito na palavra. E agora, amando de Sara, Agar vai deitar-se na cama de Abraão, e fértil como era, ela vai conceber e ela passa a gerar um filho. Depois de obedecer essa ordem de Sara, Sara não estava preparada para ver o crescimento de uma nação no ventre de Agar. Porque Agar não vai passar todas as aflições que vai passar a partir de agora, só porque é uma mulher gestante, não que isso já seja pouco, mas ela vai passar o que vai passar agora, porque uma vez que ela carrega a semente de Abraão, ela carrega mais do que um filho, ela carrega uma nação. Você nunca parou para pensar que existem dores, frustrações, níveis de perseguições, dos quais você é impelido, afligido, e você às vezes fica pensando, meu Deus, só por causa de um emprego? Só por causa de uma liderança? Só por causa de uma unção? Só por causa de um ministério? Tem gente aqui que pensa até que a perseguição está ligada à sua aparência. Só porque eu sou assim, só porque eu sou assado, e o Senhor está dizendo para mim e para você, não, é porque você se vê apenas diante de um projeto, mas Deus vê uma nação. Aquilo que você está gerando nunca diz a respeito só de você, mas diz respeito a toda a geração que virá após você. Existem pessoas aqui que são os primeiros cristãos dentro da sua casa, e viveram um nível de embate, de combate espiritual tão forte, que não entenderam, disseram, meu Deus, mas eu não obriguei ninguém a ser crente lá em casa não, eu apenas quis começar a servir a Deus, e foi espanto noturno, foi seta voando de dia, foi peste rondando de noite, foi síndrome do pânico, foi aperto para tudo que é lado, e você pensa, gente, só porque eu decidi ser crente? Não, essa é a sua visão natural. Não é só porque você decidiu ser crente, mas é porque a partir de você agora, toda a tua linhagem ganha um antes e um depois, e isso é muito forte na atmosfera espiritual. Às vezes a gente vê uma pessoa vindo aqui na frente e confessando Jesus como Senhor, entregando a sua vida a Cristo, e a gente pensa assim, ai que bênção, uma pessoa entregando a vida para Jesus. Deus nunca vê uma pessoa. Todas as vezes que uma pessoa vem aqui na frente, Deus vê uma geração inteira, Deus vê uma nação inteira, Deus vê uma família. E eu não estou inventando não, é a visão de Deus, e está na hora da gente enxergar como Deus enxerga, está na hora da gente começar a ver como Deus vê. Por exemplo, em Gênesis 12, quando ele chama Abraão, ele vai dizer assim, Abraão, te darei filho, eu vou multiplicar a tua descendência. A impressão que dá é que a promessa de Abraão, que se cumpre muito também em Jacó, na verdade era de Jacó e não de Abraão, porque só Jacó teve 12, de onde saíram as tribos de Israel, mas Abraão na verdade só teve, do filho da promessa ele só teve um. Mas Deus nunca olhou para Isaac e chamou ele de Isaac, mas chamava ele de porque ele era uma nação inteira. As pessoas olhavam para ele e pensavam, Abraão teve um filho. Deus olhava para ele e dizia, Abraão teve uma nação. Abraão está gerando uma multidão maior do que as areias que enchem a praia. Abraão carrega uma multidão maior do que as estrelas que povoam o céu. Deus te trouxe aqui para dizer, amplia a visão. Eu não te vejo como você se enxerga. Você é muito maior do que você imagina. É por isso que essa aflição, essa perseguição, essa afronta, não é por causa da cor da tua pele, não é por causa do tom do teu cabelo, não é por causa disso ou daquilo. Esta aflição é porque o que você carrega pode até parecer pequeno aos seus olhos, mas traz um antes e um depois na história da vida de quem você passa. Então amplia a visão, abra comigo a boca e diga, amplia, Senhor, a minha visão. Depois que Sara vê que Agar começa a gerar, sua barriga começa a crescer, ela não resiste àquilo, porque Agar era escrava, era serva,
e não havia sido forjada para ser senhora. Só que agora ela tem um nível de hierarquia, não porque ela é bambambam, mas porque ela está debaixo de uma palavra que Deus liberou a Abraão, e Sara colocou Agar debaixo dessa palavra. Tem gente que quer ajudar a gente, mas não tem noção do que tem sobre a própria cabeça, e depois que vê a gente crescer com a ajuda de quem deu, persegue a gente mesmo. Mas por quê? Porque a gente não vê como Deus vê. Se você tivesse noção do seu tamanho, se você tivesse noção da sua influência, se você tivesse noção do que sua vida carrega, você não sentava em qualquer mesa, você não falava com qualquer pessoa, você não curtia qualquer foto. Ramakalavaia, Ebiaia, Suri Remaia. Se você soubesse como Deus te vê, se você soubesse o tamanho daquilo que você carrega, você não entrava em qualquer casa, não fazia aliança com qualquer amigo, não beijava qualquer pessoa, não servia jantar para qualquer gente. Esteja preparado para ver quem você deseja abençoar ficar maior do que você. Não foi o caso dela, mas às vezes isso acontece. Então comece a considerar que o que você carrega é grande o suficiente para abençoar pessoas que nem estavam na linhagem. Por quê? Porque Deus gosta de mim? Não, porque eu preciso acreditar quando Ele liberou uma palavra sobre mim. Qual foi a palavra que Ele liberou sobre Abraão, gente? Deus, quando chamou Abraão, diz assim para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Sabe o que Deus está dizendo, Abraão? Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. Isso não é promessa, isso é aliança. Quem não gostar de você não precisa gostar de mim. E a prova disso, Camila, a prova disso, Davi vai salmodiar e vai estar descrito no livro de 1 Samuel capítulo 22, um salmo que ele vai cantar, aonde ele vai dizer que numa batalha contra os seus inimigos, os inimigos clamaram até a Deus no céu, mas não houve no céu quem os ouvisse ou quem os respondesse. O que Davi está dizendo? Eles clamaram Deus certo, clamaram ou não? Sim, eles disseram que vendo que Israel prevalecia com Davi, o texto diz que eles clamaram até o Deus de Davi, o Deus dos céus, mas não houve no céu quem os atendesse. Não significa que Deus não ouviu, significa que Deus não correspondeu. Porque Deus está dizendo: eu não tenho obrigação de corresponder com quem eu não tenho relacionamento. Não é sobre o quanto você conhece de mim, mas é o quanto, diz o Senhor, eu conheço de você. Não é só o quanto você tem de mim, mas o quanto eu tenho de você. E tudo isso inaugura lá em Abraão, quando Deus não só dá para ele uma promessa, mas faz com ele uma aliança. Por isso que agora Agar está tremendamente abençoada. A coisa é tão séria que uma vez que não estava preparada para tamanha honra, porque isso não estava no plano de Deus. Rapaz, olha isso. Não sei se vocês estão entendendo. Agar gerar Ismael estava no plano de Deus? Estava, gente. Foi plano de quem? Aí Deus abriu uma emenda no plano, sim ou não? Sim ou não? Fica com medo não, irmão. Não foi Agar que foi atrás de Deus, não. Foi Deus que foi atrás dela no deserto por causa da semente que ela carregava. E ele não disse para ela: eu vou te matar. Sabe o que ele disse para ela? Teu filho tem um nome, você vai conhecer. Ele será como um jumento selvagem. O que ele está dizendo? Eu serei com vocês no deserto. Então, mas presta atenção. Agar estava no plano de Deus? Tem gente que está com medo. Agar estava no plano de Deus? Agar foi plano de quem? Sara e Abraão. Agora, Deus incluiu para ela uma porção, sim ou não? Sim ou não? Sim. Olha a grandeza do que Abraão carrega. Quando você entender o que você carrega, você vai compreender que tem gente que não está nem no plano. Se você estender uma mão, entra no plano. Se você der guarida, não, Camila, nada a ver, nada a ver.
Mateus capítulo 15, verso 21 em diante. Uma mulher cananeia, grega, sirofenícia, que não era dos filhos de Israel, tinha uma filha miseravelmente endemoniada. Vendo que Jesus passava pelas cercanias de Tiro e Sidom, saiu correndo atrás dele, gritando e dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. A filha da mulher cananeia estava miseravelmente endemoniada, mas perceba o clamor dela diante de Jesus: ó, filho de Davi, tem misericórdia de? Mas ela queria que quem fosse liberta. Mas ela disse: tem misericórdia da minha filha? Ela disse: tem misericórdia de? Olha a inteligência dessa mulher. Porque se o Senhor liberar sobre mim, se for por mim, por quê? Porque não há manifestação para quem não busca. Não há manifestação para quem não intercede. Não há manifestação para quem não conhece Deus. Responda com inteligência: Deus tem compromisso com o endemoniado? Não. E quem estava endemoniado, a mãe ou a filha? Só que a mãe era cananeia, porém a mãe está buscando. Filho de Davi, olha ela reconhecendo o senhorio de Cristo: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela gritava e clamava. No final a filha dela ficou liberta, sim ou não, gente? Liberta, por quê? Porque Deus teve misericórdia da menina? Não, porque o clamor dela era: tem misericórdia de... Aí isso aqui é Deus dizendo: quando eu entro na sua vida, eu faço nela o que eu quiser. Escute isso. Foi o que ele fez com Zaqueu. Lembra? Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. O que é isso, Zaqueu? Eu vou entrar no teu caminho. Eu vou mudar a tua história. Eu vou originar um novo plano. Presta atenção. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Ele entrou no caminho de Zaqueu. Quando ele quer, ele entra. Agora, no caso da mulher cananeia, não foi assim. Não foi ele que entrou no caminho dela, foi ela que entrou no caminho dele. Tem misericórdia de mim. Ele não respondia a palavra e ela continuava gritando, ao ponto que ela vai para frente da trilha, aonde ele está andando, dobra o joelho, se prostra e diz: Senhor, socorre-me. Aí o que Deus está dizendo para a gente? Quando eu entro no teu caminho, igual Zaqueu, eu faço na tua vida o que eu quiser fazer. Mas quando é você que entra no meu caminho, eu faço por você até o que eu não tinha que fazer. Vou perguntar de novo: Jesus tem compromisso com o endemoniado? Foi ele mesmo que disse que veio primeiro para as ovelhas da casa de Israel. A cananeia é da casa de Israel? Mas mesmo assim ele a abençoou, sim ou não? Sim ou não? Porque quando eu entro no caminho dele com adoração, com busca, quando eu estou diante dele trazendo na minha vida uma palavra, não há absolutamente nada que Deus não faça, nem por mim e nem pela vida daqueles que eu tenho apresentado diante dele. Está de mão abaixada, porque já era para você estar dando glória. O que Deus está dizendo é: não importa a circunstância, que para gerar o que você está gerando, você precisou passar ou perder. Agora você está debaixo da minha palavra, e agora você não é mais responsabilidade de Abraão. Você agora é responsabilidade minha. Você não é responsabilidade de quem te colocou nessa circunstância. Você agora é responsabilidade minha. Então fique debaixo da palavra, porque Deus vai atravessar qualquer deserto para achar e te libertar. Aleluia! Se Deus está falando com você sobre poder, diga glória a Deus. Se Deus está ampliando a sua visão para você começar a entender o que você carrega, diga aleluia. Sara começou a espizinhar, H não aguentou. Aleluia! Aleluia! Pegue sua Bíblia, João 19, vamos para a segunda porção dessa noite. Quem ainda aguenta queimar mais um pouco de lenha aí? Aleluia! Continua comigo em João, mas agora no capítulo 19. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19. Versículo 28 em diante. Eu amo esse texto, sempre apresento
apresento uns 4 pontos nele que me chamam muita atenção. Mas nessa noite basta um. Basta um. Como Deus tem falado comigo nesse dia de hoje sobre a igreja de Cristo. Nesse texto. João 19, a partir do versículo 28. Quem achou, diga amém. Ainda antes de ler, eu queria dizer àqueles que não tinham nada financeiro para financiar na obra, mas que receberam a palavra e fizeram com Deus votos e promessas. Deus falou comigo que teve gente aqui nessa noite que ofertou para Deus uma promessa. Eu só estou falando isso para confirmar que Deus ouviu sua oração e que Ele recebeu sua oferta de promessa. Do que você teria, de quando você poderia, de que dia você faria. E a segunda oferta que Deus me mostrou aqui, que foi entregue e não é financeira, foram as das lágrimas. Houveram pessoas aqui que choraram no momento do ofertório. Aí só Deus prova os corações. Talvez alguém aqui tenha chorado porque ficou triste de não ter o que queria dar. Mas entregou lágrimas e o Senhor está dizendo, e Ele me mandou dizer isso. Diga ao meu povo que eu tenho um depósito aqui só de lágrimas. Então Deus também recebeu tuas lágrimas como oferta nessa noite. Lágrima foi a última oferta que eu entreguei quando eu não tinha nada. O envelope parou na mão de cada irmão. E naquele dia eu me entristeci porque eu não tinha nada e comecei a chorar. E eu abri o envelope e comecei a deixar algumas lágrimas cair dentro do envelope. E eu vi 2 pessoas rindo de mim naquele dia. Rindo mesmo. Pois parece que Deus também recebeu aquela afronta como oferta. Deus é bom de receber, gente. Nunca mais. De lá para cá eu só entreguei lágrimas de gratidão e de adoração. Então eu estou dizendo aqui para alguém isso. Deus recebeu suas lágrimas. João 19, versículo 28. Quem achou, diga amém. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que a escritura se cumprisse, ele disse: tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre. E embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de ísopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, ele disse: está consumado. O que foi que ele disse? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este sábado era um grande dia, rogaram a Pilatos que fossem quebradas as pernas e que fossem tirados de lá os crucificados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus, vendo-o já morto, não quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados transpassou-lhe ao lado com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Que estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura que dizia: nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Vamos de novo? Nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Abre comigo a sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. Sem preguiça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 12. Versículo 27. Quem achou, diga amém.
Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Tá todo mundo acompanhando aí? Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Essa versão aqui. Diga assim: nós somos o corpo de Cristo. Volta lá de novo, João capítulo 19. Versículo 36 de novo. Na crucificação de Jesus. Veja. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura, que dizia: nenhum dos seus ossos será quebrado. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Ossos de quem? Ossos de quem? Do corpo de quem? Nós somos, quanto igreja, a representatividade do corpo de quem? O que Paulo determinou e provou, é que nós somos o corpo de... Nós somos o corpo de... Quando Cristo estava no madeiro vivendo o cumprimento da profecia de Isaías, João está relatando o que ele viu. João está escrevendo o que ele viu. E o que ele viu? Ele viu a palavra se cumprir na vida de Cristo. Moído pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós seríamos sarados. Homem de dores, como ovelha muda seria levada ao matadouro. Todo o apontamento do texto messiânico culmina para João 19 no Calvário. Quem está entendendo, diga amém. Então nós estamos falando sobre a peregrinação do corpo de Deus em Cristo, se tornando um martírio, vituperado, envergonhado. Jesus foi cuspido, sim ou não? Foi golpeado, sim ou não? Traído, sim ou não? Esbofeteado, sim ou não? A coroa de espinhos machucou sua cabeça? Sim ou não? Sim. Açoites em cima de açoites. Rejeição emocional. Abandono emocional. O sangue de Jesus não começou a cair no Calvário, começou a cair no Getsemane. Seu espírito entrou num nível de agonia tão profunda, que o efeito que lhe foi causado no Getsemane é comprovado pela medicina. Então eu não estou aqui espiritualizando algo. Eu estou falando da realidade de uma entrega espiritual, emocional e física. A tricotomia de seu ser foi moída. Começou a verter. O suor se transformou em gotas de... Por causa do nível de agonia que ele foi submetido. Sozinho, agoniado. E agora todavia a cruz. Ao chegar nesse momento, vemos o cumprimento da profecia de Isaías. João não se desespera, porque quem tem palavra não se desespera. Eu não estou dizendo que quem tem palavra não chora. Eu não estou dizendo que quem tem palavra não sofre. Não, quem tem palavra sofre. Quem tem palavra chora. Quem tem palavra também trata da depressão. Quem tem palavra também precisa de terapia. Quem tem palavra também tem problema. Quem tem palavra também tem dívida. Quem tem palavra também tem estresse. Quem tem palavra também tem uma série de coisas. O que eu estou dizendo é que quem está debaixo de uma palavra pode estar no meio de tudo isso, mas sabe como começa, sabe como termina e sabe em quem esperar. João é essa pessoa. Ele está vendo que Pedro foi-se embora, os outros se desesperaram, mas assim como Maria, mãe de Jesus, ele se mantém naquela crise até o último momento. Uma série de coisas está passando pela sua cabeça, mas a palavra afirma a fidelidade do amor de João na cruz do Calvário. Não é o sentimento de João que mantém ele lá, porque o sentimento é volátil, o sentimento muda, o sentimento uma hora está
tá bom, outra hora tá ruim. Uma hora a gente ama, outra hora a gente odeia. Uma hora a gente tá animado, outra hora a gente tá desanimado. A única coisa que nos sustenta de maneira a não ser abalado é a palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Aonde está o nosso coração? Em Sião. E aonde está Sião? A cidade de Deus. E que lugar é esse? Esse lugar é um lugar cujo trono de Deus está, e ali não pode haver abalo. O que isso significa? Que aonde Deus está, a sua palavra está. E se a palavra dele está, não haverá remoção daquilo que foi liberado. Ou seja, não há abalo a ponto de perder a estribeira. Então João, diferente de Pedro, não foge. João, diferente dos demais, não corre. Também não tenta matar ninguém enquanto está acontecendo isso. E o que é que vai orientar? Qual é a bússola emocional que vai manter João no Calvário para escrever o testemunho que ele escreveu e que ele disse para nós? A palavra. Ele não está vendo só dor. Ele não está vendo só perturbação. Quando ele olha para aquela cena perturbadora no Calvário. E qual é a perturbação? Ver alguém inocente. Gente, se a gente vê uma pessoa entrando na fila, furando a fila para entrar na frente de alguém que a gente nem conhece, isso já revolta a gente? É verdade ou não? Quem aqui já não foi tentado arrumar uma confusãozinha? Porque está vendo uma injustiça com alguém que nem é teu parente. A vontade da gente é já ir entrando. Não, mas isso aí não está certo não. Mas o senhor, mas a senhora. É ou não é? Agora imagina a condição de João. Alguém a quem ele entregou a vida. Em amor, em honra, em devoção. Alguém que não tem como outro mentir sobre ele. Porque é o próprio João que na biografia da sua experiência com Cristo vai dizer: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, justiça e verdade. O que isso significa? Não adianta tratarem ele como falsário, como charlatão. Eu vi a glória de Deus na vida dele. Ele é o Filho de Deus. Comi com ele, andei com ele, fiz cruzada com ele, renunciei à pesca por causa dele. Não importa quem vocês digam que ele é, eu sei quem ele tem sido para mim. Ele é o Filho do Deus vivo. Então ele é inocente. Então ele não é mentiroso. Então ele não é charlatão. Então você imagina alguém que lhe arrebatou a alma. Irmão, Jesus tem um poder de arrebatar a alma que nem o marido mais romântico tem. Jesus tem o poder de arrebatar a alma de um homem que nem a mulher mais desejável no mundo compete. Quando Deus arrebata a alma de alguém, quando Deus é o alicerce das convicções de um homem, de uma mulher, as coisas do mundo não concorrem com essa pessoa. E se em algum momento tentarem seduzir, é só ouvir a voz dele que a gente já se derrete. Vem chorando derretido, já pedindo desculpa. O Senhor me perdoa. O Senhor sabe que sem o Senhor eu não vivo. Porque tu és tudo pra mim, eu não presto. Mas tu me ama lá, bacana lá baixo. Volta logo. É que nem gente que está aqui hoje dizendo: eu vim porque eu gosto, mas eu estou desviado. Desviar, hoje é sexta? Ou quinta? Sexta-feira à noite tu podia estar em qualquer boate de São Paulo. Aí tu falou: não, vou para casa de Deus. Que desviado nada, tu já está arrebatado de amor há muito tempo. Só falta reconhecer. Arrebatado. Ele já pegou tua alma. Tu é o desviado mais ridículo que existe no mundo. Que desviado? Qual desviado é o ridículo, Camila? Aquele que tá no mundo, mas não tá no mundo. Como assim? O cara tá no mundo e no mundo tá rolando meio que de tudo. Aí ele tá no meio de quem faz um pouco de tudo. E aí o pessoal pede pra ele fazer também. Aí ele diz: não, isso aí eu não faço. Ridículo, vem pra cá, mano. Você tá pagando mico lá fora. Tem nem coordenação motora pra dançar. Esquisita. Teu lugar é aqui. Já viu como é que você se sente aqui? Aí você diz: Camila, mas esse é meu problema. É que eu fico com um pé lá e outro cá. Porque eu não consigo ser crente. O que tu não consegue é ser ímpio. Porque se tu conseguisse, os dois pés estavam lá. Decalado. Tá entendendo? Você se divide porque tá confuso.
confuso. E quem está confuso não está decidido. Mas se hoje tu decidires reconhecer, se hoje tu decidires renunciar, teus 2 pés serão fincados sobre a rocha. E você vai ver que o amor dele, como diz a canção, faz você queimar todos os outros amores. A samaritana que a gente falou no início era uma arrebatada. 5 homens. E o 6º nem é dela. Só que por acaso, meio-dia daquele dia, apareceu o 7º. Quem é do profético já entendeu. 6 apareceram, mas ninguém competiu com o 7º. Quando o 7º chegou naquele poço, dizendo: se tu soubesse quem é o que te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pediria e ele que te daria água viva. Senhor, então dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui. Ele disse: vai lá e chama teu marido. Eu não tenho marido. Disseste com verdade. A vida dela não era bonita, mas ela decidiu falar a verdade. Quando a entrega é verdadeira, os piores pecados são perdoados e a alma é arrebatada em amor a Ele. Rapaz, aquela mulher que tinha que pegar água todo dia, meio-dia, porque não queria ver a cara de ninguém que conhecia a vida sem vergonha dela, para não ter que passar constrangimento, evitava o horário ideal. Tinha que ir com, como dizia minha avó, com o sol batendo no quengo, para tirar água, para evitar constrangimento. Uma vida cheia de, sabe, esquemas, cheia de situações a serem evitadas. Essa mulher, depois que encontra com ele, rapaz, Jesus tem um poder de te dar uma coisa que nem dinheiro dá. O quê? Identidade resolvida. Ih, nem carteira assinada de trabalho te dá isso. Tem coisa que só Jesus dá. E uma das primeiras coisas que Jesus dá quando você conhece Ele é a identidade resolvida. O que o outro vive não te incomoda, o que dizem sobre você também não te perturba. E alguém pergunta: o que é a terapia? Você diz: é terapia, Jesus. Jesus na terapia. Essa mulher que outrora vivia dessa maneira, agora vai sair pela cidade dizendo assim: ó, vim de ver de um homem que eu encontrei. Eu acho que quem ouviu pensou assim: mais um? E se tivesse pensado, ela teria respondido: sim, mas esse é 7º. O número da... Esse é perfeito. Esse não compete com os outros. Esse é o 7º e é o último. É o 7º e é o último. E melhor do que ser o último, é o 7º e é o único. Porque eu não vou trocar o lugar que eu dei pra ele pra nenhum outro. Ninguém vai ficar dentro de mim. Aonde ele está, ele agora ocupa um lugar de supremacia. Tem mais alguém aqui igual a samaritana, que colocou Jesus num lugar, que diz: nesse lugar nem marido, filha, nem filha fica, pastor não fica, igreja não fica. Neste lugar o dom não fica, o talento não fica, o amigo não fica. Esse lugar eu dei pra ele. Tem amigo seu que tem ciúme desse lugar. Você vai pra igreja de novo, mano? Parece que vive na igreja. Eu vou. E a pessoa diz: mas, cara, eu tô te dando um ingresso pra gente ir pro, sei lá, cinema. Planeta das Macacos, o Reinado saiu. Bora lá. E você diz: cara, eu gosto muito. Então, por isso que eu comprei. Mas hoje vai ter um culto. E quando eu boto ele na balança, tudo que tenta competir com ele voa no prato. Porque ninguém é igual a ele. O que ele fez por mim, ninguém fez. O jeito que ele me fala, que ele me beija, que ele me abraça, o jeito que ele me atrai, o jeito diferente de falar comigo, não de fora para dentro, mas numa convicção de dentro para fora. Ele me afeta em áreas que ninguém me toca.
toca, Ele me afeta em áreas que eu nem sabia que existiam em mim, até que Ele me tocasse. Tem gente me olhando esquisito agora e pensando: Camila, isso é verdade? Para que tu saibas que é verdade, por estes dias tu vai viver uma experiência como Cristo que eu prego. Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele arrebata a alma da gente. Por Ele, as amantes deixam carros. Por Ele, traficantes deixam as verbas, os negócios, o status do poder da comunidade na mão de qualquer outro que venha depois. Por Ele, por Ele, filhos já foram expulsos de casa, porque pais disseram: ou teu Jesus ou eu. E com 12 anos de idade ele disse: meu Jesus. E foi morar na rua. Sabe o que você tem que se perguntar? Quem é esse? Que faz alguém pegar um sistema de negócio rentável e de repente queimar tudo, colocar numa conta e ir para uma obra missionária em algum lugar, sabe lá Deus onde? É isso que você tem que se perguntar. Pare de dizer apenas que os outros estão loucos e comece a perguntar: quem foi que botou eles nesse manicômio? Comece a se perguntar: quem é a pessoa que faz uma pessoa que outrora eu conheci sã agir agora como se fosse doido? Porque a palavra de Deus diz que quanto mais o mundo diz que é loucura, é porque nós estamos desfrutando do poder de Deus. A cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Então João vai se firmar ali, ele vai aguentar ficar ali. E por que ele vai aguentar ficar ali? Porque ele está com a profecia de Isaías inteira na cabeça. Quando o sentimento grita em você, se você tiver palavra na cabeça para se apoiar, o sentimento não te arrebata. A vontade de cair dentro da cova de quem está sendo enterrado não te arrebata. A vontade de assinar a carta de divórcio não te arrebata. Quando você tem uma palavra fixa, fincada dentro do teu interior, o sentimento vem de acordo com a circunstância que você está vivendo. Mas se tu tiver aquela palavra na mente, aquele sentimento do mesmo jeito que vem, ele também vai, porque você está na palavra. Palavra de Deus é âncora, irmão. Palavra de Deus é corrimão na ventania. Palavra de Deus é poço artesiano no dia da seca. Palavra de Deus é maná descendo do céu quando os mercados estão vazios. Palavra de Deus é remédio que não vende na farmácia. Palavra de Deus, ela tem o poder de te dar aquilo que o homem no mundo mais quer. O quê? Estabilidade. Camila, eu acho que o homem mais quer no mundo é dinheiro. Não. Dinheiro é a forma pela qual o homem acredita que vai conquistar estabilidade. O que o homem mais quer no mundo é estabilidade. Qual é o sonho de qualquer pessoa que quer ter dinheiro? Viver de renda. Imagine um dinheiro trabalhando para você sem você ter que trabalhar por dinheiro. Vai! Eu creio, irmã. O que o mundo quer? Estabilidade. E isso não está no concurso público, nem no militarismo, nem na Ibovespa. Por mais que alguém tente te dar todos os caminhos, vai por mim. Eu sei do que eu estou te falando. Estabilidade quem dá é Deus. Deus dá estabilidade. O que você procura não está no dólar, está em Deus. Meu Deus. Deixa isso para outro dia, que eu não quero confundir a mensagem para você não achar que tem que buscar Deus querendo dinheiro. Mas veja, é a palavra de Deus que te sustenta. Então, uma série de coisas estão acontecendo no campo humano. Jesus sendo esbofeteado, açoitado, cuspido, ouvindo palavras de afronta. Então todo mundo que conhece ele e que está perto dele sente a dor daquele momento. Poderia ter uma atitude de justiça própria. Mas João mantém a calma. Como que ele consegue manter a calma naquela circunstância? A profecia de Isaías está na cabeça.
Então ele começa a perceber que todas as ações, eu disse todas, vem comigo, eu disse todas as ações horríveis, tenebrosas, que estão acontecendo no Calvário, para um homem natural, é uma junção de caos. Para João, é uma orquestra, cuja batuta é aquela varinha, está na mão da palavra de Deus. Já viu o maestro na orquestra? Deus está dizendo: o maestro sou eu, a batuta é a minha palavra. Meu Deus, estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo: quando você sabe qual é a palavra que eu te entreguei, é no meio de calúnia, difamação, gente te esbofeteando, injustiças acontecendo, e alguém pensando ele vai se desesperar, e Deus dizendo: a minha palavra vai fazer a música acontecer, a minha palavra vai fazer, no meio desse caos, você entender que o meu Espírito está no controle, a minha promessa está se cumprindo. Não é o diabo, é a palavra. Tá tomando Rivotril, diazepam, e alguém diz: vai ficar doido, tá dormindo demais, tá ficando dopado, e Deus está dizendo: eu faço a ferida, mas eu também ligo. Tá na minha mão, tá na minha mão. Ei, você vai receber um laudo, ou já recebeu um laudo médico, e o médico diz: o problema é esse. E aí o Senhor te lembra da palavra. Lembra que eu falei que eu faria de você uma geração? Lembra que eu falei que eu salvaria a tua casa? Então te lembra da palavra. Tu não morre agora, tu não será quebrado agora. Eu preservo a tua estrutura, eu preservo a minha promessa. Há uma batuta, a batuta está coordenando a palavra. Meu Deus, meu Deus. Ninguém entende, ninguém lembra. Ninguém entende, ninguém lembra. O único que lembra é João. E isso faz com que ele mantenha o controle. Deus está dizendo: eu não estou te dando minha palavra para você ficar vaidoso. Eu não te fiz uma promessa para você se achar. Eu te fiz uma promessa porque quando o pau começar a quebrar, eu não quero só que você tenha paz, mas que você crie uma plataforma de esperança e de estabilidade para as pessoas que estão à sua volta. Então eu quero que você comece a compartilhar. Isso aqui é Deus dizendo para mim e para você: a palavra que eu te entreguei. João vai escrever depois o que aconteceu nesse dia. E se ele não tivesse em mente o conhecimento da palavra do profeta Isaías. E como é que a gente sabe que ele tinha isso em mente? Porque qualquer judeu, a partir dos 7 anos de idade, precisava ter algumas profecias dos profetas messiânicos de cor na cabeça, até os 9 anos de idade, depois dos 9 aos 12 anos de idade. Então aquilo que foi repetido muitas vezes, e talvez alguém pensou que virou até uma reza, quando chegou na hora certa dessa palavra se apresentar, João estava pronto para ela. Olhe para cá. Vida devocional é vida de disciplina. É por isso que você continua lendo a Bíblia mesmo quando você não está sentindo nada. Porque na hora que for útil a palavra que você guardou no coração, ela vai se manifestar como um encaixe de um quebra-cabeça. Isso preservou João. Eu queria que você entendesse isso. De todos os discípulos, o único que foi preservado até o fim no Calvário, não é porque apenas o amava muito, mas é porque tomou posse, se ancorou numa palavra. Uma palavra que estava disponível a todos. Olha aqui para mim. Quantas pessoas conheciam o texto de Isaías naquela época?
todas, porque não tem como um judeu não conhecer o texto messiânico de Isaías. Então não é sobre todos terem, é sobre quantos se ancoram nela. A palavra que eu estou pregando aqui agora, ela é igual para todos, sim ou não? Sim ou não? Mas a diferença do que ela vai provocar não tem a ver com o quanto eu libero, tem a ver com o quanto você recebe. É a mesma coisa aqui. Todos conheciam, mas só João foi capaz de sacar isso na hora que estava rolando. Peraí. O que o texto de Isaías dizia? Dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Quando começaram a pegar as vestes de Jesus, João poderia ter pensado: que absurdo! Mas ele lembrou do texto de Isaías. Aí ele viu que enquanto rasgavam e enquanto lançavam sorte, a palavra vinha. Dividiram as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. E as coisas vão acontecendo e ele se lembrando do texto. Deus está dizendo para alguém aqui: fica calmo e se lembra da minha. Traz a minha palavra na tua mente. Traz a minha palavra na tua boca. Ei, a circunstância da vida que você vive agora combina com o que Deus falou? Aí você diz: não, Camila, eu estou vivendo o avesso, estou vivendo um período de humilhação terrível. Então combina, porque Deus disse que ia te honrar. Você tem que entender que a circunstância do tempo presente, para combinar com o que Deus disse, ela tem que ser avessa ao que Deus falou. Porque a única maneira de demonstrar que é Deus e não é o homem, não é o dinheiro, é quando a circunstância é avessa à promessa que Deus me fez. Alguém está entendendo o que Deus está falando aqui? Glória a Deus. Então João manteve o controle. O texto de Isaías fazia ele manter a calma, porque ele começou a perceber que não era uma desordem de coisas, mas por pior que tudo estivesse diante dele, era palavra por palavra se cumprindo. Palavra por palavra se cumprindo. Deus está dizendo: nem tudo que está acontecendo na tua vida tu está discernindo, mas tenha certeza, todas as coisas estão cooperando para o teu bem. Palavra por palavra está se cumprindo. Meu Deus, você consegue botar a mão no ombro de alguém aí agora e consolar essa pessoa dizendo assim: palavra por palavra está se cumprindo. Console, console. Palavra por palavra está se cumprindo. Esta perseguição é a palavra se cumprindo. Esta dificuldade é a palavra se cumprindo. Ei! Agora, Isaías deixava muito claro que ele seria moído, que ele seria torturado, que ele seria levado como ovelha muda ao matadouro. Ou seja, de fato ele morreria. Mas se é a palavra se cumprindo, você tem que entender que ela se cumpre no início, ela se cumpre no meio e ela só se cumpre completamente no final. Camila, então o que você está dizendo? Que se a cruz cumpriu, se a lança cumpriu, se o sangue cumpriu, a sepultura cumpriu. E se a sepultura cumpriu, a sexta cumpriu, o sábado cumpriu e o domingo de manhã também cumpriu. Palavra por palavra, palavra por palavra. Deus está dizendo a alguém aqui: vai se cumprir tudo de ruim, mas também vai se cumprir tudo de bom. Ao terceiro dia, Maria vai para a porta e os anjos dizem: porque tu procuras aquele que vive entre os mortos, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Canta alguma coisa sobre ressurreição pra gente. Canta, Gabriel, canta, porque nesse momento a gente vai celebrar a palavra se cumprindo.